Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Vida Relevante, esse nosso tempo de reflexão, esse nosso tempo de avaliação, esse nosso tempo de aprendizado, olhando para a Palavra de Deus e também para a nossa realidade. Hoje eu quero convidar você para a gente olhar junto a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, o verso de número 7, tá? Antes de ler o texto, de citar o texto aqui para você, eu quero dizer para você quem era Timóteo e quem era Paulo, tá? Timóteo, um jovem com um desejo muito grande de viver uma vida que valia a pena, um desejo muito grande de viver uma vida relevante, de fazer história e de agradar a Deus, de servir a Deus, de ser um instrumento de Deus no seu tempo. Um jovem com um desejo muito profundo no seu coração de ser uma pessoa boa, de fazer o bem e de marcar a sua época. Muito jovem também, muito novo, inexperiente ainda, e precisava de conselhos. O apóstolo Paulo é o velho, né? Extremamente experiente, uma pessoa muito capacitada, muito qualificada, uma pessoa com uma história maravilhosa. O apóstolo Paulo, um homem de muita experiência, um homem de muita sabedoria, um homem de muita intimidade com Deus, um homem que tinha muito a ensinar. Resumindo, o apóstolo Paulo é o grande mentor e Timóteo o mentorado. E a primeira e a segunda carta de Paulo para Timóteo são verdadeiros princípios de vida que abençoam e que edificam. Não apenas a vida de Timóteo, não apenas fizeram isso na vida de Timóteo, mas são instrumentos de aprendizado, de crescimento para a vida de todos nós. Portanto, é muito importante, eu quero incentivar você a ler a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nos trazem grandes ensinamentos a respeito da nossa vida. No capítulo 1, versículo 7 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, orientando, ele diz assim: Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Ao contrário, Deus tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Quando eu olho para esse texto, algumas coisas me saltam ao coração. O primeiro é a capacitação de Deus, porque Paulo, quando ele começa a conversar com Timóteo, ele fala sobre aquilo que Deus nos oferece, sobre aquilo que Deus nos entrega, sobre aquilo que Deus nos dá. E Paulo começa dizendo, olha, Deus não tem nos dado um espírito de covardia. Ao contrário, Deus nos tem dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Um espírito corajoso. É interessante você refletir que é Deus que dá. A capacitação vem de Deus. A graça vem de Deus. As condições vêm de Deus. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado na sua vida, quais são os desafios grandes que você tem, as necessidades que você tem de sabedoria, de conhecimento, as estruturas que você precisa para atravessar essa situação e para vencer esse tempo que você tem vivido. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele te dará todas as condições que você precisa para fazer de você um vencedor, uma vencedora. Deus está cuidando de você e Ele vai continuar cuidando da tua vida. E o apóstolo Paulo, ele continua, ele diz que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, ao contrário, Deus tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. O que Paulo estava querendo dizer para Timóteo com isso? Primeiro, o que é um espírito de poder? É a capacidade de fazer, é a capacidade de realizar, é a capacidade de mudar situações, é a capacidade de fazer a diferença, é a capacidade de construir algo novo, algo extraordinário. Deus tem nos dado um espírito de poder. Significa que Deus tem nos feito capaz de construir, de reconstruir e de abençoar a nossa vida e todo o nosso caminho. Mas Paulo continua dizendo, Deus tem nos dado um espírito de poder e também um espírito de amor. O que significa um espírito de amor? Tem a ver com o nosso relacionamento, tem a ver com o cuidado que nós temos com a nossa vida, o cuidado que nós temos com o próximo, com a nossa família, com as pessoas que estão à nossa volta. Quando Paulo fala sobre amor, ele está falando sobre relacionamento. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o nosso próximo, nosso relacionamento com as pessoas. Deus tem nos dado um espírito
de amor. Não é só o poder, a capacidade de fazer, mas a capacidade também de amar, a capacidade também de cuidar, a capacidade também de viver uma vida que vale a pena, abençoando a todos aqueles que fazem parte do nosso caminho. E Paulo conclui dizendo: Deus tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Gente, equilíbrio é fundamental. Se você quiser viver uma vida que de fato vale a pena, você precisa de equilíbrio. Todo excesso, ele adoece. Todo excesso, ele causa problemas. Todo excesso, ainda que seja uma coisa boa, todo excesso revela a falta de uma outra coisa, né? Senão a conta não fecha, né? Todo excesso revela a ausência ou a falta de alguma coisa. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Precisamos trazer equilíbrio para a nossa vida. Ser moderados no nosso falar, ser moderado nas nossas atitudes, ser moderado nas nossas decisões, ser moderado no nosso modo de pensar, ser moderado em tudo na nossa vida. E assim a gente constrói uma vida muito melhor. Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Ao contrário, Deus tem nos dado um espírito de coragem. E o que significa isso? A capacidade de fazer, a capacidade de amar, de se relacionar, de lidar bem com as pessoas, de abençoar todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E a capacidade também de viver uma vida com equilíbrio, sem excessos, uma vida equilibrada. Que Deus abençoe o teu coração e a tua vida nessa semana e que Deus te inspire a viver uma vida melhor. Que o espírito de poder, de amor e de moderação sejam derramados também sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima semana, no nome do Senhor. Fica com Deus.